Em algumas ações que aconteceram nas últimas horas e que serão mais presentes no cotidiano do Internacional, a gente já consegue observar o que é, por enquanto, e o que será o trabalho de Fabinho Soldado à frente do futebol do Internacional. Eu quero aqui nesse vídeo trazer alguns relatos importantes de bastidores do trabalho do novo executivo colorado e o quão importante ele já está sendo e ainda será no 2026 do Inter. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada dos conteúdos aqui no canal. E claro, esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda lá na KTO, vai no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Tem muitos estaduais no final de semana, tem final da Kings League, tem competições internacionais também, então aproveita, vai lá na KTO e joga, claro, com responsabilidade. O site é proibido para menores de 18 anos. Bom, gente, a gente já tem recebido alguns relatos e visto alguns posicionamentos nos bastidores do Inter, muito em relação ao trabalho do executivo de futebol Fabinho Soldado, que é um cara que já vem de uma bagagem muito importante no futebol, é um ex-jogador que se profissionalizou, se especializou, começou trabalhando em projetos menores até chegar ao Flamengo, num departamento de scout, se especializando também em mercado, virando um homem forte também do futebol do Flamengo e principalmente no Corinthians antes da sua chegada ao Inter. Então o Fabinho é um cara que já tem uma bagagem muito importante e muito interessante. E a gente escutou e viu algumas ações do Fabinho que parecem simples para um dia a dia, mas que são importantes e que por muitas vezes não aconteceram recentemente no Internacional. Por exemplo, ontem, antes da vitória e a goleada do Inter por 4-0 contra o Monson lá no Paço da Areia, né, no estádio Francisco Noveleto Neto, segunda rodada do Gauchão, a gente viu aqui um dos dias mais quentes na capital, em Porto Alegre, nesse ano de 2026, nesse início de 26 e talvez desde o ano passado, né, do final do ano passado, quando começou o verão. Tava muito calor. E, obviamente, num gramado sintético, que por mais que o São José tenha melhorado o seu sintético, não é mais aquele sintético todo emborrachado, tá bem melhor o campo, mas ainda é sintético, o campo estava muito quente. E o Inter queria e solicitou ao pessoal do Monson, do staff do Monson, e do estádio, né, do Paço da Areia, que fosse ligado o sistema de irrigação. E o Monson não queria ligar o sistema de irrigação. E quem é que tomou a frente e a atitude de ir até lá à porta do vestiário do Monson, conversar com o Paulo Baier, conversar com as pessoas do Monson para cobrar que fosse ligado o sistema de irrigação? Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Inter. Poderia ter sido qualquer outra pessoa do staff a fazer isso. O Fabinho poderia, segunda rodada do Campeonato Gaúcho, não ter se envolvido com isso. Mas o Fabinho, ele é muito metódico. E aí começam os relatos que eu ouvi nos bastidores do Internacional. O Fabinho, ele é o cara chato. Chato no bom sentido, tá? Não tô dizendo no sentido, obviamente, pejorativo ou no sentido ruim. Ele é o chato que se envolve com todas as áreas do clube e ele deixou isso claro na sua entrevista de apresentação aqui no Internacional. Ele falou até sobre trabalhar sob metas, que era algo que ele fazia no Flamengo e no Corinthians, estipular para cada departamento dentro do clube metas para serem atingidas e para motivarem esses profissionais a atingirem essas metas, algo que acontece muito no mundo corporativo e o Fabinho também se especializou e tem uma noção de como funciona o mundo corporativo também fora dos clubes de futebol, e a especialização e ter um executivo especializado, estudado, te favorece nesse sentido também, tá? Então o que eu ouvi é que ele é um cara muito chato do dia a dia, muito de estar lá olhando todos os departamentos, conversando com todo mundo. Um executivo tem que fazer isso? Tem, mas a gente vê muito no futebol brasileiro, e no Inter também aconteceu nos últimos trabalhos, o executivo ser muito focado no futebol, e ele tem que se focar no futebol, mas ele também pode olhar para outras questões importantes que vão cair no resultado de campo.
E a gente sabe, tudo que acontece dentro do clube também favorece ou não o que vai acontecer depois dentro de campo. E o Fabinho é um cara, pelo que eu ouvi, muito preocupado com isso, que circula por todas as áreas do clube, cobra, ouve, conversa com todo mundo, já conhece todo mundo, mesmo que seja pouco tempo de trabalho, e é importante salientar isso, né? É pouco tempo de trabalho. O Fabinho tá aqui há 3 semanas, praticamente. É muito pouco ainda. Mas já é um cara que tá trazendo a sua contribuição, que tá marcando ali por onde ele tá passando dentro do clube nesse momento. E também o que se fala é que o Fabinho é um cara que odeia perder. O Fabinho é um cara muito obcecado por vencer, que é um cara que olha para cada detalhe também e conversa muito com o Abel Braga, com o Leomir Souza, que é braço direito do Abel, com o próprio Pesolano. Ele tá sempre lado a lado. Sempre que vocês verem, vão ao Beira-Rio e vão ver ali o Inter no aquecimento ou depois de um jogo, enfim, o Fabinho Soldado é um cara que sempre aparece muito próximo do Paulo Pesolano. Ontem o Pesolano ele foi dar aquela entrevista gravada do Premier antes da bola rolar para transmissão. O Fabinho foi junto dele e do assessor, tá? Até a entrevista, voltaram juntos. Fabinho fica muito próximo também e é um cara que tem relatos muito positivos nesse momento dentro dos bastidores do Inter, nesse início, repito, nesse início de trabalho dele como executivo de futebol e, claro, tocando o mercado de transferências. O executivo que executa também toca muito do mercado de transferências. Já são 2 jogadores que foram indicados pelo Fabinho Soldado, um que já chegou em Porto Alegre, a gente falou no último vídeo aqui no canal, tem imagens da chegada do Félix Torres aqui, vai ser anunciado muito possivelmente ainda nesta sexta-feira pelo Inter. O Angileri, lateral esquerdo do Corinthians, também é um nome que ele conhece e que é ele que está tocando os negócios, assim como outros nomes que é ele que está negociando, mas nomes já da confiança do Fabinho também têm surgido e ele tem sido muito importante nesse sentido, e a gente tem que ressaltar, além dele ser um profissional da área e um executivo de futebol, ele trabalhou muito tempo como scout no Flamengo, como chefe de scout. Então ele sabe o que precisa ser feito, ele circula muito, evidentemente, no capa, por não só precisar como executivo, mas também por conhecer essa área de scout, de análise de dados dos clubes, e é um cara que já nesse início de trabalho vem sendo importante e muito elogiado nos bastidores do Inter. E ele também traz um ponto que é importante, tá? A blindagem. A blindagem. O Fabinho Soldado é um cara que, também não me entendo no sentido pejorativo, ele basicamente recebeu uma chave para ir comandando os processos dentro do clube com a ajuda de outros profissionais e pessoas que lá estão, como o Abel para a área do futebol, como o presidente Barcelos, como o CEO do clube, ou o Ricardo Caco Sobrinho, o Felipe Dalegrave nas contratações e área mais jurídica, mas ele tá indo em todas as áreas, atacando todas as áreas para ver o que estava acontecendo, o que está sendo resolvido, o que já pode ser resolvido a curto e a longo prazo. O Fabinho Soldado é esse estilo de cara e que também vai trazer uma blindagem para essas pessoas dentro do clube. Os elogios são grandes, é um início de trabalho, mas a gente já está vendo um efeito Fabinho Soldado nesse início de ano no Inter. Deixa tua opinião nos comentários e não esquece de deixar teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. A gente volta à noite para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.